a possibilidade de trabalhar com diversas tabelas de preços ou tabelas de preços adicionais. Então, o que nós vamos ver agora é como funciona essa questão da tabela de preço adicional no CIMAC. Então, o que é a tabela de preço adicional para o sistema, né? Então, é uma funcionalidade, quer dizer, ela não tá dentro da licença, ela é adquirida à parte, né? E essa funcionalidade ela permite cadastrar a tabela de preço adicional, e essa tabela pode ser cadastrada para cada produto, né? E cada produto ele pode ter várias tabelas também, né? E essas tabelas elas podem ser utilizadas para venda com regra específica, por exemplo, tabela no atacado, tabela no atacarejo, tabela promocional e outras tabelas. Bem, a configuração é simples, né? Você libera a funcionalidade na licença, no caso da empresa, no caso do usuário, tem que liberar o atributo do usuário para o cadastro da tabela de preço. Depois tem a fase dos produtos, que aí nos produtos sim, vai fazer a criação, vai fazer a edição, vai fazer a exclusão. E tem relacionado com as operações. As operações, a tabela de preço está vinculada a uma operação. E aí, nós temos a questão da utilização dessas tabelas, que pode ser feito no frente de caixa web, no CPDV Windows, pode ser feita também no mobile. Tá? Então, essas tabelas é feita nos frentes de caixa. E nós temos uma situação que a tabela ela é vinculada ao produto, né? E quando o produto, por exemplo, não tem uma tabela de preço, então, o sistema ele absorve a tabela de preço de venda, né? Se eu não tenho tabela de preço configurada, ele vai pegar a tabela de preço. Agora, o que nós temos de recursos relacionados com a tabela de preço adicional, né? Então, nós temos configurações do preço. O preço, eu posso ter um preço fixo, posso ter um preço variável, né? Com definição de um fator de multiplicação. Esse fator de multiplicação ele pode ser aplicado tanto sobre o preço de custo como o preço de venda. Por exemplo, eu pego um produto de que o fator é 1,10 sobre o preço de custo. Então, se ele é 1,10 sobre o preço de custo, automaticamente eu tenho 10% de acréscimo sobre o preço de custo. Quer dizer, se o produto custa 100, eu vou vender esse produto na hora da venda, ele vai aparecer a 110. E o processo diferente eu posso fazer também com o fator de decréscimo, né? Desconto, o fator de desconto aqui. Se eu disser que o preço do produto é 0,8 sobre o preço de venda, quando eu for vender, ele vai vender esse produto, um produto de 100, ele vende a 80, quer dizer, dá 20% de desconto. Então, essa é a configuração. Uma outra configuração que tem na tabela de preços está relacionada com quantia. Então, a quantia é a quantia que deve ser utilizada na venda. Se eu colocar a quantia padrão, porque são dois tipos de quantia. Eu tenho a quantia padrão e a quantia mínima. A quantia padrão é a quantia que vai ser utilizada na venda. Então, numa tabela, eu falo assim, essa tabela aqui, ela só pode utilizar para vender 3 itens. Então, o sistema vai travar se for vender além dos 3 itens. Então, essa é a ideia. No caso da outra configuração de quantia, eu tenho a quantia mínima, que é a quantidade mínima do produto que pode ser comercializado com a utilização da tabela. E aí sim, aí eu posso informar a quantidade maior, não posso informar a quantidade menor. Por exemplo, eu posso dizer que um determinado produto, o preço dele de atacado, ele é X real. E aí eu vou dizer o que eu entendo como sendo atacado. Eu posso dizer que atacados são 3. 3 é a quantidade mínima. Se eu vender 2, não passa. Se eu vender 3, passa. Se eu vender 4, passa. Então, essa é a ideia, é a configuração do sistema. E eu tenho também uma situação que, se eu, por exemplo, colocar 0 na quantia, aí eu posso informar qualquer quantidade. Que regra de negócio que eu tenho? Primeira regra, eu posso ter diversas tabelas para o mesmo produto. Só que essas tabelas, elas podem ter característica de preço diferente ou não. Eu posso ter uma tabela de preço fixo, várias tabelas de preço fixo para o mesmo produto. Também eu posso utilizar unidade de venda diferente. Se eu disser que uma tabela X é para venda em atacado, eu posso dizer que a unidade de venda é caixa. E eu tenho um recurso de também, quando eu estiver dando entrada na mercadoria ou usando a rotina de precificação, eu também posso configurar o preço fixo das tabelas. Então, esses aqui são os recursos da tabela de preço adicional que tem no sistema. Agora, vamos ver como é que funciona aqui dentro do CIMAC. Então, eu vou no cadastro de produto, e no cadastro de produto, eu tenho, então, essa informação aqui disponível, relacionada com a tabela de preço. Tá? Vou escolher um produto, eu posso dizer
que esse produto aqui, ele em preços adicionais, olha, eu tenho tabelas diferentes de preço para esse produto. Eu posso dizer que esse produto tem uma tabela para atacarejo, eu posso excluir tabela, eu posso incluir tabela, eu posso editar a tabela. Se eu quiser incluir uma tabela, eu tenho a 2 e a 3. A tabela 1, eu não posso, não existe. Ela é a tabela padrão do sistema. Qual que é a tabela 1? A tabela 1 é o preço normal do sistema, é o preço de venda. Esse aqui é a tabela 1, é o preço de venda. Então, todo cliente tem a tabela 1. Agora, quem quiser trabalhar com preço adicional, aí tem que adquirir a funcionalidade de preço adicional. E aí eu vou poder cadastrar quantas tabelas eu quiser, não tem um limite aí para a tabela. Mas eu, por exemplo, aqui eu tenho a tabela 2 e 3 cadastrada. E aqui eu tenho a leitura do que essa tabela faz. Aqui, por exemplo, a tabela 2 eu estou dizendo que é uma tabela tipo P, que é a tabela de preço. Aí eu tenho um tipo aqui, ó, tipo o preço. Aí eu tenho o tipo de cálculo. Quando eu coloco a tabela preço, o tipo de cálculo não vai fazer diferença. Se ele é custo, para mim não importa. Eu tenho o preço de venda, está aqui, 2,50, que eu tenho duas tabelas que são tipo preço. Quer dizer, o preço de venda desse aqui é 2,50, esse aqui 2,75. A unidade, as duas são unidade. Preço fator para mim não interessa também. E eu posso criar uma outra tabela aqui, por exemplo, criar a tabela 4, tabela curso. E dizer assim, posso escolher a unidade que eu quiser, que pode ser uma unidade diferente da unidade do produto, né? Eu posso vender por caixa, por exemplo. Aí eu vou dizer qual tipo de preço, se é fator ou se é preço. Se eu disser que é preço e colocar aqui que eu disser que é preço, ele ignora aqui. Aí se eu colocar um preço, posso dizer, custa R$3. Ok. Aí o tipo de quantidade aqui, eu vou dizer que a quantidade, para mim, pouco interessa, por quê? Porque eu não coloquei a quantidade. Agora eu posso fazer uma outra situação aqui. Eu posso dizer que ela é fator, aí fator sobre o preço de custo, aí eu vou dizer qual é o fator. Olha, vai dizer que é 1,10 acima do preço de custo. Aqui eu estou dizendo, 1 é o inteiro, né, que é um fator de multiplicação, e 10 seria 10% acima do preço de custo. Aqui eu posso dizer assim, que a quantidade é 3, e aí sim, quando eu mudo a quantidade, tiro de 0, eu vou ter que, aqui o sistema começa a interpretar se é quantidade mínima ou se é quantidade padrão. Então, essa é a ideia da configuração da tabela de preço adicional. Eu posso salvar a tabela, vou adicionar a tabela aqui, posso salvar a tabela aqui no cadastro de produto. Depois eu posso vir na tabela e posso editar a tabela se for preciso, fazer uma alteração ou mesmo excluir a tabela. Aqui já muda algumas configurações, porque ela é fator, aqui tem um fator, o tipo de quantidade aqui continua sendo padrão. Eu posso editar essa tabela aqui, posso dizer que o tipo de quantidade dela agora é mínima. A edição é interessante porque está relacionado com a mudança de preço, por exemplo. Quis mudar o preço da tabela, né? Aqui, por exemplo, eu mudei o tipo de quantidade. Lembrando que sempre que eu faço isso aqui, eu vou ter que salvar. E pronto. Então, tabela de preço, a parte da configuração, ela é muito simples, né? É lógico que tem que existir uma estratégia. Lembrando das regras, né? Como são muito recursos, na tabela de preço que a gente acabou de ver, se você ver, olha, tem recurso de preço fixo, preço variável, você pode criar a tabela usando diversos fatores, e em tempo real, quando for utilizar para fazer a venda, a tabela ele vai seguir aquilo que foi configurado no sistema.